sobre os critérios do GCF para projetos. E como hoje é o último dia, eu gostaria muito que a secretária executiva da BDE, Cristiane Vitorino, pudesse dar uma palavra para a gente. Cris, por favor. Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Eu queria aqui agradecer, primeiramente, a parceria, né, que nós construímos com o Ministério da Economia, aí através da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e com o próprio GCF, né? Eu acho que a gente chega aqui no último, né, evento nosso, o último webinar, do nosso ciclo de capacitação. Eu acho que durante essas 5 semanas a gente construiu aí um conteúdo muito interessante sobre as oportunidades e potencialidades, né, que o fundo pode gerar aqui para o nosso país. E eu acho que para o nosso sistema isso é extremamente importante, a gente ter conhecido mais profundamente, vamos conhecer ainda hoje, né, no último webinar, ainda vamos aprender um pouco mais, mas eu acho que é super importante a gente conhecer como é que o sistema também pode ajudar a potencializar esses projetos aqui no nosso país. Então, mais uma vez, agradeço a todos os palestrantes que nos deram a honra de participar desse ciclo de capacitação e também aos participantes aí do nosso sistema que estão absorvendo todo esse conhecimento. Muito obrigada a todos vocês e um bom debate hoje. Cris, obrigado. E vou passar a palavra agora para a Raquel, né, que conduz as nossas atividades, apresentando e moderando a fala de cada um dos nossos apresentadores, né, dos nossos palestrantes. Então, Raquel, por favor. Obrigada, Luísa, obrigada, Cristiane. Em nome do Ministério da Economia e da Autoridade Nacional designada para o Fundo Verde do Clima, que é a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, nós damos a boa-vinda e agradecemos a presença de todos. Como vocês sabem, essa série de eventos ela tem como objetivo apresentar o Fundo Verde do Clima como uma oportunidade de financiamento de ações no Brasil para mitigação e para adaptação às mudanças climáticas. Nós tratamos desde o primeiro webinar, né, apresentando como é que ele foi criado, quais são os recursos disponíveis, quais são os instrumentos que o fundo tem disponíveis para os executores. Apresentamos a Autoridade Nacional designada, qual é o seu papel, como é que ela vem trabalhando no Brasil, o programa País, né, do Brasil para o Fundo Verde do Clima, as entidades acreditadas também, quais são suas funções, e tivemos oportunidade de escutar tanto uma entidade internacional, como é a Agência Francesa de Desenvolvimento, como uma nacional, que foi o BNDES. E hoje nós tivemos um representante do fundo explicando toda a tramitação de um projeto, desde a sua idealização, né, a sua originação, como vocês chamam, até a sua execução, avaliação. E hoje nós vamos ter, então, apresentações que são muito importantes, que complementam esse conjunto, que é sobre os critérios que o GCF aplica para a aprovação, para consideração e aprovação de projetos. Eles são critérios bastante diferenciados e por isso que é importante entendê-los em profundidade, e foi por esse motivo que nós achamos bem interessante ter um webinar dedicado a isso. E, para tanto, nós convidamos um representante, nós temos hoje Eduardo Freitas, que é gerente regional do fundo, que está aqui conosco diretamente da Coreia, para apresentar um pouco sobre os critérios do GCF. Em seguida, teremos o FIDA também falando, porque a nossa ideia sempre foi abordar, de uma certa maneira, primeiro a parte teórica das regras, e depois como é que nós traduzimos isso operacionalmente por meio de uma experiência concreta, né? Então, por favor, eu passo a palavra ao Eduardo. Eduardo, está com você. Obrigado, Raquel, Cristiane, Luiz. Boa noite daqui da Coreia para todos os colegas. Bom dia aí no Brasil para vocês. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado por esse convite.
E vamos lá, esse assunto é um assunto realmente que gera muita discussão, muita pergunta, e eu sei que eu estou continuando uma conversa que já começou no webinar, se eu não me engano, o quarto, não foi? Com meu colega Keith. Então vou ir direto ao assunto com relação aos 6 critérios de investimento do GCF. Deixa eu colocar a apresentação no ar aqui enquanto eu apresento o assunto. Só um segundo, por favor. Achei. Vamos lá. Eu espero que vocês consigam ver já o slide. Se alguém puder, só me dar um... Sim, dá para ver sim. Uhum. Ok, obrigado. Então, ver se vocês consigam ver aqui. Deixa eu voltar um slide só. Eu acho que a minha intenção aqui foi ampliar um pouco a conversa que meu colega Keith teve com vocês no webinar anterior. Então, para os que participaram, vocês talvez vejam aqui já os passos aqui do desenvolvimento de uma proposta para o GCF. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu trouxe os slides, caso vocês hajam perguntas ou a gente precise voltar, eu volto aos slides do Keith também. Mas o objetivo dessa apresentação hoje é falar disso aí que está na tela agora. Vou colocar aqui no modo apresentação, que são os 6 critérios de investimento do GCF. Primeiro aí é o potencial de impacto. Eu vou falar em mais detalhes sobre cada um deles, mas só para varrê-los aqui. Potencial de desenvolvimento sustentável, as necessidades dos recipientes, o potencial de mudança de paradigma, que é um critério que gera muitas perguntas, apropriação de país, que a gente chama de country ownership, é um termo em inglês, e eficiência e efetividade do investimento. Eu vou falar um pouquinho só nos slides de cada um, mas eu trouxe aqui também um estudo feito que eu posso até compartilhar com os participantes mais tarde, mas um estudo feito por uma consultoria internacional sem fins lucrativos, trabalha muito com o GCF, mas que traz uma consolidação de várias observações feitas pelo secretariado do GCF e pelo ITAP, que é um painel independente que também faz uma avaliação independente do secretariado sobre as propostas de financiamento, antes que elas possam ser apresentadas para aprovação do nosso conselho. Eles fizeram uma consolidação bastante interessante do que o secretariado e esse painel independente têm considerado nas propostas anteriores como pontos relevantes que eles gostam de ver em cada uma das propostas com relação a cada um desses 6 critérios. Então, além dos slides, eu vou estar lendo e falando um pouquinho para vocês sobre esses pontos principais que eles observaram e também fico, claro, a dispor caso haja interesse para compartilhar o link. Esse estudo, essa consolidação está na internet também disponível. Mas vamos lá, então. Começar cada slide aqui vai ter dois critérios, tá? O primeiro é o que a gente chama de potencial de impacto. Talvez seja um dos simples dessa lista toda, mais simples de entender, principalmente quando a gente fala de impacto no campo de mitigação. Aqui a gente está olhando quais são as reduções esperadas nas emissões de gases de efeito estufa com a intervenção feita pela proposta, pelo projeto com o GCF. Simples, em toneladas de CO2 equivalente. Esse cálculo tem que ser apresentado, a gente busca entender quais são as metodologias, a gente pede às entidades acreditadas que defendam bem o cálculo que elas fizeram, a abordagem que elas tomaram. Existem diferentes metodologias para diferentes setores, mas a gente usa muito aí metodologias ligadas à ONU, metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e por aí vai, como referência, né? E no lado de adaptação, é um pouco mais difícil de calcular isso, mas a gente quer que a entidade proponente do projeto nos apresente qual que é o impacto que eles esperam ver em termos de preservação de vidas, em preservação de ativos físicos, preservação de meios de sustento. Desculpa o slide, todo o nosso material está em inglês, mas eu estou traduzindo aqui para vocês o que está aí na tela, tá? E impactos sociais e ambientais, né? Ou a diferença que o projeto faz para reduzir impactos socioambientais
ligados à mudança do clima. Sempre, claro, ligado à mudança do clima, eu acho que meus colegas já devem ter falado sobre isso com vocês, vocês conhecem o GCF de webinars anteriores, eu não vou enfatizar esse ponto muito. Segundo critério aqui é o potencial de desenvolvimento sustentável. E a gente está olhando para os co-benefícios, né? Não só mudanças do clima, mas quais são os benefícios positivos e no que as nossas decisões do Conselho dizem, né, ou traduzem como em pelo menos 2 dessas 4 áreas aí: econômica, social, ambiental e apropriação de gênero. Né? Gênero aqui a gente fala muitas vezes também de grupos desfavorecidos, não necessariamente mulheres, em algumas sociedades podem ser também homens. Então, mas enfim, igualdade de gênero, né, e apropriação de gênero. E, é claro, a gente busca ver aí os SDGs, né, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, também como uma referência muito forte para demonstrar quais são os co-benefícios gerados pelo projeto do GCF. Terceiro, e aqui eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o que esse estudo que eu comentei, essa consultoria independente, sem fins lucrativos, que faz um trabalho legal, trabalha com GCF também em outras áreas, mas como é que eles consolidaram como experiência, dados os projetos anteriores, as respostas que nós demos e que o painel independente dela. Então, primeiro aqui é a necessidade do recipiente, né, das comunidades que vão receber os benefícios do projeto. Então, aqui a gente está olhando a gente busca que o projeto apresente uma descrição clara de quais são as necessidades realmente, ou barreiras que tenham que ser sobrepostas, barreiras financeiras, econômicas, sociais, institucionais, para que o país ou as populações envolvidas com o projeto possam ter acesso às finanças, aos recursos financeiros, e a gente busca entender quais são através das intervenções propostas pelos projetos, como é que elas se propõem a eliminar essas barreiras, né, ou atender essas necessidades. E nesse campo é que esse relatório, já estou olhando para o relatório aqui, traz algumas ideias interessantes que eu queria passar para vocês, sobre o que o nosso painel e o nosso secretariado têm avaliado como pontos muito positivos com relação a esse critério específico. O primeiro é que a gente busca que os projetos apresentados tragam um contexto bastante claro de quais são as métricas que são usadas para demonstrar os efeitos negativos das mudanças do clima, né? Como é que aquela tendência econômica, né, ou social, ou ambiental ligadas ao do negócio padrão de business as usual, quais são essas tendências, mas com métricas bastante claras. Depois, um outro ponto interessante é que que a proposta apresente de forma muito clara quais são os grupos vulneráveis que vão receber benefícios do projeto. Isso pode também ser traduzido como quais são as regiões, não só grupos em termos de populações, mas quais são as regiões ou quais são os mercados, né, que estão sendo abordados pelo projeto. Terceiro ponto interessante também é que haja uma identificação bastante clara da exposição a perdas potenciais ligadas a impactos do clima e como eu estava dizendo, como é que as intervenções de projeto vão aumentar a habilidade daquela comunidade, da população, do mercado, se prepararem não só para os riscos trazidos pela mudança do clima, mas também para aproveitar oportunidades que podem ser, principalmente no campo de mitigação, podem ser observadas nesse campo de mudanças climáticas. Terceiro ponto, estou falando do quarto, aliás, é que a gente gosta que projetos falem sobre essas barreiras. Eu mencionei barreiras financeiras, barreiras econômicas, mas também de barreiras estruturais, barreiras técnicas para acesso a recursos financeiros, tanto nacionais como regionais, como internacionais, públicos e privados. Esse é um ponto interessante também, que a gente, no projeto, consiga entender todas essas barreiras de forma bastante compreensiva. Penúltimo ponto aqui é que o projeto demonstre a necessidade do investimento do GCF. A gente pode falar de alguns exemplos mais para frente, mas é sempre interessante a gente ver que o GCF é um ator necessário para tirar o projeto do papel. Hoje mesmo eu estava lendo um projeto
que está sendo apresentado aqui para a gente, em que a gente via o GCF como um parceiro para aumentar um pouco o escopo geográfico no projeto, que já pode ser realizado sem o GCF. E esse tipo de abordagem é possível, sim, o projeto não foi recusado até aqui, mas gera muitas perguntas. A gente entende que os 10 bilhões de dólares que o GCF tem devam ser utilizados pelos países onde o GCF é a única opção, a opção mais importante para aumentar, para trazer mais ambição e para escalar o escopo do projeto, e não como um ator que vai entrar ali para aumentar o projeto em sua escala geográfica de 10%. Pode ser feito também, mas, de novo, aqui a gente gosta de ver que essa necessidade do apoio do GCF para atender o beneficiário é clara. E, finalmente, aqui, esse é um ponto em que eu vou tocar para vários desses critérios de investimento. É interessante ver também que os critérios de investimento permitem que você trabalhe, talvez com a mesma ação, você aborde diferentes critérios de investimento, que é o reforço de capacidades institucionais e de capacidade de implementação, de ação das comunidades, dos mercados que são beneficiados pelos projetos. Então, essas são as necessidades recipientes. O próximo, que é aqui que eu vou passar bom, enfim, eu não sei, talvez haja mais perguntas sobre ele, que é o potencial de mudança de paradigma. A pergunta que eu recebo desde que eu me juntei ao GCF há 5 anos, e eu me lembro no primeiro ano, uma pessoa me perguntando de propósito o que era mudança de paradigma, de propósito, porque era um membro do conselho e ele sabia que a resposta estava sendo muito discutida no conselho, mas é uma resposta difícil. E mudança de paradigma, eu gosto de dizer que depende muito do contexto, né? Então, o que é mudança de paradigma no Brasil é diferente do que é mudança de paradigma no Malawi, é diferente do que é mudança de paradigma na Coreia do Sul, né? Mas, basicamente, isso aqui que está escrito aqui na tela, é que a gente quer ver como é que o projeto proposto pode catalisar impacto que vá além do escopo do projeto em si, né? A gente tenta ver o nosso investimento como um investimento que não vai ser um investimento isolado, que não vai repercutir mais para frente, né? E a gente gosta de ver aí uma teoria que a gente chama de Theory of Change, né? Agora me desculpa, me fugiu o termo em português para isso, mas a teoria da mudança, eu acho que é a tradução que a gente usa também, para que mostre como é que, primeiro, o projeto está trazendo impacto, né? Essa teoria da transformação, da mudança, mas também que mostre que o projeto pode ser replicado, né, em outras regiões, outras comunidades, outros mercados, com a experiência que o projeto vai trazer, ou com a demonstração, né, de viabilidade que o projeto vai trazer para o mercado, ou que ele possa ser escalado, né, tem o seu escopo aumentado, né, ele possa trazer não uma outra região replicado, mas realmente fazer investimentos maiores aí. E aqui, o que a experiência tem mostrado é que a gente busca projetos que articulem as intervenções, vão ser feitas de uma maneira programática. Mas aí, programático, eu quero dizer é que busquem olhar de forma completa para os setores abordados ou para a economia envolvida, detalhando como é que essas propostas podem catalisar esse impacto que eu mencionava aqui agora há pouco, né? Que não seja um investimento único. A gente busca também ver uma visão de mudança de paradigma que seja acompanhada de uma metodologia bastante forte, clara, convincente, né? De planejamento, de participação, de avaliação do investimento que está sendo feito. A gente, claro, busca também potencial de aplicação, isso envolve também exportação de elementos estruturais para outros setores, para outros projetos, para outras regiões, e eventualmente para outros países. Quando a gente fala também de escalar esse projeto, a gente também pensa em outros mercados e outros países, eventualmente para outras regiões. E a gente pensa de novo aqui, eu falava de capacidade institucional no critério anterior, aqui a gente está buscando um ambiente que seja mais conduzido, né, que conduza a mais negócios. Então, a gente também quer ver esse tipo de intervenção, quando possível, sendo feita pelo projeto. Como é que o projeto pode trazer um ambiente de negócio, um ambiente regulatório, um ambiente político, que crie incentivos para a participação de outras empresas, outros grupos, de novo, talvez replicar, aumentar a escala do investimento inicial,
através de redução de custos, através de redução de riscos, através de eliminação de barreiras contextuais. Então, tudo isso, de novo, é muito específico ao contexto. No Brasil, Malau e Coreia do Sul, completamente diferentes, o que seria defensível, talvez, com a mudança de paradigma no Malau, e seria um negócio trivial no Brasil. Né? Então, isso, para o contexto, é muito importante. O próximo aqui é apropriação de país. Eu acho que esse aqui é talvez um critério que gera, em geral, menos discussão, mas é muito importante para a gente. E aqui a gente busca entender que o projeto está bastante alinhado com as contribuições nacionais designadas, com planos diretores, com estratégias e planos de ação ligados à mudança do clima, com planos de estratégias de desenvolvimento nacionais, com todas as estratégias relevantes, né, de alto nível, e eventualmente a gente vai falando de um projeto setorial, estratégias setoriais também. Claro, ambientes regulatórios, quadros regulatórios, institucionais e políticos, né, relevantes. Então, a pergunta aqui é como é que a gente quer entender como é que as atividades propostas se alinham e ajudam o país a atingir os objetivos dessas estratégias, desses planos. Né? E um outro ponto importante, é o segundo bullet aí, é que a gente quer ver que o projeto foi desenvolvido com a participação das comunidades beneficiadas ou com as comunidades impactadas. Então, todos os atores que são relevantes para o contexto daquele projeto, claro, a autoridade nacional é obrigatória, ela tem que participar, mas também todos os outros atores têm que ter sido consultados no desenvolvimento do projeto, claro, manifestado suas opiniões. A gente quer ver como é que isso conduziu à elaboração do projeto no formato em que ele está. Um outro ponto que não está mencionado aí, nesses bullets principais, é que a gente também quer entender qual a capacidade, dentro desse campo de apropriação de país, é que a gente quer entender que as instituições proponentes do projeto, não só a entidade acreditada, mas também os seus parceiros para o projeto, né, que a gente chama de entidades executoras, na maioria dos casos, que elas têm experiência relevante técnica, experiência técnica, também experiência na implementação de projetos similares nesses mercados, nesses contextos ou com essas tecnologias. Isso também é um ponto importante para a apropriação de país. E, finalmente, o que a gente chama de eficiência e efetividade, e aqui a gente está falando para mitigação. Vocês vão ver que 4 desses bullets aí falam de mitigação e só um fala de mitigação e adaptação. Mas, para mitigação, a gente vai olhar para fatores como o custo por tonelada reduzido. A gente quer que isso seja apropriado. Não existe valor maior nem menor, mas a gente vê um projeto, claro, se o custo é menor por tonelada, a gente entende que ele talvez tenha sido elaborado de uma maneira mais efetiva do que um projeto com maior custo. Mas não existe regra de ouro, não existe nenhum número que a gente esteja buscando para o custo por tonelada. A gente só quer ver se ele faz sentido de acordo com os benchmarks que a gente tem com a experiência dos nossos especialistas. A gente também, desde que seja possível e apropriado, quer ver se existe cofinanciamento. Né? Essa é uma tecla muito batida, eu já recebi essa pergunta muitas vezes, se o cofinanciamento é obrigatório, a resposta clara é não, não é obrigatório. Entretanto, o GCF entende, na sua negociação com as entidades acreditadas, que em muitos casos isso é possível, e isso demonstra comprometimento também da instituição proponente, eventualmente do país. E a gente quer ver, quando isso for possível, de novo, para maximizar o impacto daqueles 10 bilhões, que eu chamo de parcos, né, num contexto em que a gente precisa com diferentes estudos aí dão diferentes números, mas todos indicam que a necessidade de investimento é absurdamente maior do que 10 bilhões. Então, essa discussão é muito comum com as entidades acreditadas. Qual a possibilidade de cofinanciamento? E, se houver, a gente entende que, se a gente entender que é possível, a gente entende que é mais eficiente, mais eficaz trabalhar com essa possibilidade. A gente olha também para, claro, o IRR, né, a taxa de retorno interno, dependendo de, enfim, outros indicadores econômicos, dependendo das necessidades da estrutura do projeto. E a gente também usa, aí a gente vai para a adaptação, como é que o projeto se apoia ou se compara com as melhores práticas setoriais, contextuais, né, nacionais. Aqui, voltando para terminar, aquele resumão que essa consultoria fez sobre os comentários que o GCF tem dado para as propostas, a gente olha também
a estrutura financeira do projeto, e a gente está falando do qual valor está sendo financiado, qual tipo de instrumento financeiro, que é um ponto importante também, né? Muitas vezes a gente vê projetos que estão pedindo subvenções do GCF e geram um fluxo de caixa bastante óbvio, e a gente trabalha com a ideia de que a gente pode... Está com mudo, Eduardo. Está mudo para o som. Voltou? Agora voltou. Obrigado, Hard. Obrigado, Klaus. Eu espero que foi só agora? Ou eu estou muito tempo falando sozinho? Não, foi muito rápido, já voltou. Obrigado. Eu devo ter, sem querer, tocado aqui no meu computador. Mas eu dizia que o tipo de instrumento financeiro é importante. Quando a gente vê que existe um fluxo de caixa previsto, seguro, a gente vai tentar trabalhar sempre empréstimo, não subvenção, a não ser que a subvenção seja absolutamente necessária, mas é o tipo de conversa que a gente tem com a entidade acreditada. Qual o prazo, né, do investimento, qual o prazo do empréstimo, quais são os termos do negócio. A gente vê também muito que o investimento do GCF não pode inviabilizar ou fazer uma distorção no mercado que torne menos atrativo para outros atores, principalmente atores privados, de investirem naquele negócio. Então, aqui também entra em eficácia e eficiência. A gente entra para cobrir talvez uma deficiência do mercado, para viabilizar o negócio, para demonstrar que o risco pode ser gerenciado, mas a gente quer, muito pelo contrário, atrair mais recursos. Eu já falei de condicionalidade, de cofinanciamento, de catalisar investimentos privados e públicos. Falei de mobilização de investimentos, quando a gente falou de cofinanciamento. Eu estou olhando aqui a lista desse resumão, e já falei também das melhores tecnologias, né? Incluindo, só um detalhe aqui também, um detalhe importante, quando a gente fala de um projeto que explique quais são as melhores tecnologias, as boas práticas do mercado, a gente também pensa nas populações indígenas, nas comunidades locais, e como é que essas populações, o conhecimento talvez que as populações tenham indígenas, sejam aplicados ao projeto. Com isso, acho que esse é o meu último slide aqui, antes de passar para... Antes de voltar ao que meu colega Keith já apresentou, eu vou fazer uma pausa aqui e, não sei, Raquel, eu espero que, deixa eu ver o tempo. Acho que eu estou mais ou menos dentro do tempo, né? E voltar a palavra para você, Raquel. Acho que a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, né? Aí fico à disposição para conversar mais. Tá ótimo. Obrigada, Eduardo. Eu acho Obrigado, que Raquel. foi uma apresentação que trouxe já muitos esclarecimentos, e eu acho que com a complementação, né, que o FIDA vai nos fazer agora, mostrando como é que eles aplicaram isso na prática de uma experiência de projeto, vai ajudar a entender ainda um pouco melhor, e ainda teremos a oportunidade de fazer perguntas e responder para os nossos assistentes. Então, obrigada pela apresentação, e já passando diretamente para os nossos representantes do Fundo de Agricultura, Klaus Heiner e Michael Hardy, que vão fazer a apresentação, aproveitando que eles estão com um projeto esse que justamente que eles vão apresentar, que é uma parceria com o BNDES, e que nós esperamos que seja aprovado já no próximo Conselho, agora em novembro, e que é um projeto que eu acho que pode ser um exemplo muito importante para outros projetos no país, porque trata de um tema, como disse Eduardo, difícil de trabalhar, que é a adaptação, e que eu acho que eles estão com uma experiência muito positiva. Então, passando imediatamente a vocês, por favor, Klaus e Hardy, está a palavra com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, e obrigado também, Eduardo, por essa ótima introdução do tema. Falamos um pouco sobre esse projeto que temos aqui desenvolvido no Brasil, que está pensado para aprovação no Fundo Verde do Clima e também no FIDA, nas duas juntas no final do ano. Vamos dividir essa apresentação em duas partes. Uma é o Hardy Vieira, que fala mais sobre o desenho do projeto, e depois uma segunda parte onde eu vou falar sobre como esse projeto responde diretamente aos 6 critérios que Eduardo vem de introduzir. Então, sem perder mais tempo, vou dar aqui a tela para o Hardy para começar. Obrigado.
Tá sem som, Hardy. Ainda tá. Tem que tirar o mute. Pronto. Obrigada. Tá, então acho que tá dando para visualizar, né? Tá, perfeito. Então, como Klaus muito bem mencionou, eu vou começar contextualizando as operações e o trabalho do FIDA hoje no Brasil, bem como que o projeto está desenhado, para daí passar de forma específica para o Klaus responder e apresentar a parte dos critérios, né? Entrando diretamente sobre o FIDA, né? E suas operações no Brasil, o FIDA é a única instituição financeira internacional para a agricultura no sistema das Nações Unidas, né? E está entre os 10 maiores bancos multilaterais de desenvolvimento do mundo. Então, nesse sentido, o FIDA exerce um papel duplo, ao mesmo tempo como instituição financeira e também como agência de desenvolvimento. E foi fundado em 1977 com o intuito de mobilizar mais recursos para o investimento na agricultura e pobreza rural. A missão do FIDA é contribuir para que a população rural saia da pobreza e alcance segurança alimentar, por meio da geração de renda, sustentabilidade e resiliência. Aqui no Brasil, nós temos 2 escritórios, um em Brasília, que é considerado um centro de gestão do conhecimento e cooperação Sul-Sul, e foi aberto recentemente, em 2018, né? E um outro escritório em Salvador, aberto em 2011, que faz a supervisão, o apoio e implementação das operações do FIDA aqui no Brasil. O FIDA, no Brasil, tem uma atuação geográfica muito bem determinada, que é no Nordeste, principalmente no semiárido, que é considerada uma das regiões mais pobres do Brasil e da América Latina. A nossa carteira hoje em implementação corresponde a 6 projetos de investimento, um com o governo federal, com o Ministério da Agricultura, e 5 diretamente com estados do Nordeste, no caso Ceará, Piauí, Sergipe, Paraíba e Bahia. Com operações de crédito externo totalizando 452 milhões de dólares, incluindo a contrapartida, aí no caso do governo federal e dos estados. Além de 8 milhões em projetos de fundos não reembolsáveis, que complementam a nossa carteira em temas de gestão de conhecimento, diálogo de políticas, monitoramento e avaliação e cooperação Sul-Sul. Os projetos de investimento das operações de crédito hoje beneficiam praticamente 1 milhão de pessoas, aí 250 mil famílias, nas áreas mais pobres dentro do Nordeste, principalmente aí focalizando em mulheres, jovens e comunidades adicionais, como os quilombolas, indígenas ou pescadores artesanais, comunidades de fundo e fecho de pasto também, entre outros. Esses projetos hoje têm um investimento aí de aproximadamente 3 mil projetos de investimento em cadeias que consideramos que são muito importantes. Todos esses projetos diretamente com os beneficiários, né, apesar de serem aí projetos de fundo de operações de crédito externo, chegam ao beneficiário final na forma de fundo não reembolsável. E não aos beneficiários diretamente, mas sempre por meio de associações e organizações de produtores. Então hoje são aproximadamente 3 mil projetos produtivos em áreas como cajucultura, mandiocultura, apicultura, áreas que têm potencial de retorno, principalmente no semiárido. Em termos do pipeline em desenho atualmente, além desse projeto com o Fundo Verde do Clima, temos também outros 3 projetos estaduais, um com Pernambuco, Piauí e Paraíba, todos em etapas distintas de desenho. Pernambuco está aguardando a assinatura, enquanto que Piauí está com a carta consulta preparada e Paraíba ainda vai preparar a carta consulta. Entrando diretamente no projeto Semeando Resiliência Climática em Comunidades Rurais do Nordeste, onde a agência implementadora é o BNDES, né? Ele está dividido em 3 componentes principais, né, que visam aí fazer uma mudança de paradigma do sistema produtivo rural, que aumente tanto a resiliência climática
quanto à geração de renda na agricultura familiar e serviços ecossistêmicos. Um primeiro componente que é de sistemas produtivos resilientes a mudanças climáticas, né? E esse componente inclui, por exemplo, beneficiar 31 mil famílias em roçados, 36 mil famílias em quintais produtivos, né? E no componente 2 de acesso à água, visa principalmente aí a captação e armazenamento de água. Entre as várias atividades estão aí 20 mil cisternas calçadão, que são cisternas para captação de água com fins produtivos, 500 barreiras trincheiras, 10 mil sistemas de reuso de água cinza e 5 mil tratamentos biológicos de esgoto. São algumas das atividades previstas, né? Além disso, tem também um componente específico de gestão de conhecimento, porque o projeto ele vai ser executado pelo BNDES e vai escolher entre 2 a 4 estados no Nordeste, onde haverá, por meio do BNDES, acordos, subprojetos, no caso, né, subacordos de financiamento com esses 2 a 4 estados. Esse componente 3, ele visa aí a gerar um escalamento e a disseminação do conhecimento do que está sendo implementado pelo componente 1 e 2, para que todos os estados do Nordeste possam estar sendo beneficiados e possa aí você incluir também principalmente grupos como jovens, mulheres e outras atividades também previstas como empreendedorismo rural. No total do projeto, a gente tem aí a expectativa de ter 1 milhão de beneficiários, né? Sendo que desses tem a meta de 70% cadastrados no CadÚnico. Novamente, aí a gente vê um critério muito forte de pobreza, né? E aproximadamente 85 mil hectares de sistemas produtivos resilientes. Aqui na apresentação, para não me prolongar devido ao tempo, né, tem detalhes de cada um dos componentes, do componente 1, né, do componente 2, depois a apresentação vai estar disponível, e do componente 3 também. Os custos, de forma bem sumarizada, né, tem um total indicativo aí de 217 milhões de dólares, né, sendo que desse total, 34,5 milhões aí de doação de fundo não reembolsável do GCF, 65 milhões de empréstimo do GCF, 30 milhões de empréstimo do FIDA, 73 milhões de contrapartida de financiamento do BNDES e dos estados, né, que vão ser aí, escolhidos pelo BNDES com apoio do FIDA por meio de uma carta consulta logo após o projeto ser aprovado, né? Ele está previsto para entrar na junta executiva do FIDA em dezembro, logo após a junta executiva do GCF prevista para novembro. Além de também algo que o FIDA considera muito importante, que é a contabilização da contrapartida dos beneficiários finais, que é aproximadamente 10% dos investimentos que vão ser feitos diretamente com eles, né? Que aí é aproximadamente 15,3 milhões e daí de maneira não financeira, de maneira não monetária. Então a gente vê aí uma conjunção de vários cofinanciamentos para se chegar ao valor total de 217 milhões. Também queria ressaltar que todo o projeto, os beneficiários, e apesar do financiamento da composto de operação de empréstimo aos beneficiários finais, sempre por meio de associações e organizações de produtores, os recursos chegarão de maneira não reembolsável, exatamente por ter aí um critério de pobreza muito forte. Então aqui a minha parte eu termino, né, e passo agora para a Klaus continuar de forma específica com os critérios. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Hardy. Eu vou continuar diretamente. Temos os mesmos 6 critérios que o Eduardo já apresentou. Somente temos uma ordem um pouco diferente. Não sei como isso passou, mas o nosso gráfico dos critérios é essa. E basicamente temos um pouco outra ordem. Então, mas vou também começar com o potencial de impacto. O próximo, por favor.
onde o projeto, com a estratégia dele, corresponde à produção agroflorestal diversificada para aumentar a retenção de água, aumentando a resiliência climática e mitigando emissões. Com esse potencial, temos diferentes elementos que foram quantificados, tanto para adaptação como para mitigação. Na adaptação, temos praticamente 1 milhão de pessoas que irão se beneficiar da adaptação de sistemas produtivos resilientes ao clima, e dentro dessa 1 milhão de pessoas, que são praticamente 250 mil famílias, vão ter 40% de mulheres e 50% de jovens. Então, muito forte também para a focalização desse impacto para grupos específicos, que especialmente esse grupo de mulheres é muito importante para o GCF. Também temos 53.600 famílias com segurança alimentar, que vai aumentar. Isso vai ser especialmente importante durante o período de estiagem. E também 28.800 famílias com acesso à água para a produção, principalmente através das cisternas que o Haji mencionou. Ademais, 75 mil famílias em condições de vulnerabilidade que terão acesso a ferramentas, estratégias e atividades para responder à mudança e variabilidade climática. Isso, claro, que a base do projeto é o que o GCF está procurando muito fortemente, e, ademais, 26.800 famílias com aumento de produção e renda. Isso é para a parte de adaptação e para a parte de mitigação. O projeto vai melhorar em 84.000 hectares de território a gestão para a resiliência climática, reduzindo emissões de CO2 e praticamente aumentando o conteúdo de carbono no solo e também nas plantas, e dessa maneira ter também um sequestro de carbono e também um balanço negativo de carbono entre, basicamente, mais ou menos um pouco mais de 11 milhões de toneladas de CO2 equivalente em um período de 20 anos, que é o período que foi considerado para isso. O projeto tem um período de execução de 8 anos, mas esse período é considerado com 20 anos, porque, claro, que os efeitos positivos de impacto e também de outros deveriam continuar depois do período de execução. Como segundo tema, temos a mudança de paradigma, que é muito importante para esse efeito depois do projeto. Temos uma transformação na sociedade e também no ponto de vista que as pessoas têm para o sistema produtivo, uma mudança de uma monocultura para uma produção diversificada, menos dependente de água. Essa transformação vemos como muito importante para que as pessoas vão ser melhores cuidadores dos recursos naturais e também que vão construir, pouco a pouco, sistemas mais produtivos e também com mais carbono que está sequestrado e armazenado dentro do sistema. Tem diferentes elementos dessa mudança de paradigma. Uma é a inovação, o potencial de escala, que são diferentes temas que o GCF está olhando nessa avaliação. Basicamente, o projeto não é necessariamente uma intervenção nova, então a inovação não é muito forte, mas tem muito alto potencial para escalamento e aceleração de processos em curso, porque agroflorestaria e também essas intervenções de água já existem no Nordeste, mas é muito importante de fortalecer isso, e com agroflorestaria tem muito também muita aprendizagem que fazer. Esse potencial de aprendizagem vemos como muito alto, não somente no componente 3, que é o componente de aprendizagem e
monitoreio e avaliação, mas também nas intervenções mesmas e também entre os produtores, através de redes de agricultores e jovens comunicadores, através de cooperação sul-sul, involucrando outros atores em outras partes, outros estados e também outros países, e uma sistematização e disponibilização do conhecimento. Outro critério, ou subcritério aqui, é a contribuição para um ambiente habilitador, enabling environment. Lá temos um trabalho forte de assistência técnica, temos bancos de sementes e viveiros comunitários que estão incluídos no projeto, um sistema produtivo que aumenta a disponibilidade de água. Tudo isso vai criar um ambiente habilitador para a transformação. E a contribuição para a política pública e ambiente regulatório, isso como acompanhamento dos investimentos, vemos como muito importante, e o projeto vai contribuir com um plano, contribuindo para esse plano do governo e também para as contribuições nacionalmente determinadas, o NDC, do governo do Brasil. Ademais, a agrofloresta para a agricultura familiar vai ajudar a cumprir com a reserva legal e dessa forma também apoiar a execução da lei florestal e também o cadastro ambiental rural para beneficiários de assistência técnica. E também vai ter grupos estaduais para discutir o mercado para cotas dessa reserva legal. Então, isso vai ser uma inovação muito importante para apoiar uma inovação forte para poder criar outra renda e outros interesses para os pequenos agricultores que estão criando mais reserva legal aceitada e também que podem usar isso para equilibrar um déficit de reserva legal em outras partes. E, ultimamente, a contribuição geral para caminhos de desenvolvimento resilientes e relevantes para a adaptação climática, a gestão mais eficiente de recursos hídricos e muito importante nesse sentido, a reestruturação da cobertura vegetal, produzindo sinergias valiosas para o sequestro de carbono e aumento de produtividade agrícola e gestão da terra, proporcionando independência para os agricultores familiares e impacto positivo na subsistência dos beneficiários. Depois vamos para o potencial de desenvolvimento sustentável. Isso é diretamente ligado com a missão do FIDA de reduzir a pobreza rural, aumentar a segurança nutricional e a autossuficiência. E temos alguns subcritérios aqui que foram avaliados pelo GCF. Uma é a restauração de ecossistemas, principalmente agroflorestas diversificadas, que são ecossistemas que criam sinergias entre a mitigação e a adaptação, e essa restauração também oferece co-benefícios, como o uso mais eficiente da água, a conservação do solo, o microclima melhorado, o maior teor de água no solo, produtividade agrícola melhorada, o maior conforto térmico para os animais, o sequestro de carbono, que já mencionei, conservação da caatinga, melhora também da gestão pastoral, redistribuição de nutrientes no ecossistema, diversificação da produção, isso inclui também a apicultura e a melhora da renda e da qualidade de vida dos agricultores e suas famílias. Então, tem muitos elementos para essa restauração de ecossistemas aqui dentro desse projeto. Outro assunto muito importante para o FIDA e também para o Fundo Verde do Clima são a inclusão de mulheres e também de jovens. Aqui nesse projeto a participação no processo decisório de mulheres e jovens é muito forte. Para os jovens, tem os jovens comunicadores, e para as mulheres tem muitas atividades de aumentar a participação deles e também metas. A promoção de equidade de gênero,
oferece a mulheres rurais acesso a recursos produtivos, treinamento de liderança, acesso a crédito e tecnologia para a produção de comercialização. Ademais, tem uma inclusão de povos tradicionais, promovendo a participação deles onde estão presentes no projeto. Com isso, ainda não sabemos exatamente como vai ser, porque os estados participantes ainda temos que escolher juntos com o BNDES. E, ultimamente, as metas, que também tem metas para a considerações de gênero em todos os treinamentos, contratação de 40% da ATER feminina e também 40% dos beneficiários que devem ser mulheres, como já expliquei. O quarto critério, a necessidade de beneficiários, é importante em diferentes assuntos, a vulnerabilidade do país e grupos excluídos. O país tem um risco considerado médio pelo Fundo Verde do Clima. O semiárido é claramente uma das regiões mais vulneráveis da América do Sul, podendo virar árida até 2050. E aqui no Brasil, com uma área de 200 mil quilômetros quadrados, altamente suscetíveis à desertificação. E, como o Hadi já explicou, temos também muitas outras atividades trabalhando para aumentar a resiliência do semiárido na América Latina e também aqui, especialmente no Brasil. E os beneficiários são os mais vulneráveis dentro dessa região, com o foco em mulheres e comunidades tradicionais. O desenvolvimento econômico e social do país e a população afetada. Aí temos uma população com muita desigualdade. Ademais, temos uma crise econômica, que é claro que agora, com o Covid-19, ainda está aumentada. Um nível de pobreza muito alto no semiárido, isso também é a razão pela presença do FIDA nessa região. A vulnerabilidade nutricional e alimentar, que está muito alta nessa região, e depois a seca de 2011 a 2016, que afetou fortemente a agricultura familiar. A ausência de alternativas de financiamento são muito grandes, tem obstáculos para alternativas de financiamento, como o alto nível de endividamento público e desequilíbrio fiscal nos níveis nacionais e estaduais. Isso vemos com a dificuldade que o FIDA encontra atualmente para dar financiamento diretamente aos estados. O baixo investimento em crédito local, o risco percebido muito alto para prover crédito para grupos vulneráveis dentro da região, o alto custo de transação desse financiamento, e dessa maneira o projeto é uma mistura entre um empréstimo, principalmente para temas de água, e doação, principalmente para temas de agroflorestaria. E, ultimamente, a necessidade de fortalecimento institucional e capacidade de implementação. Aqui, os subcritérios considerados são a criação de capacidades importantes para entidades de assistência técnica e escolas rurais, que são todos considerados dentro do projeto e deveriam continuar com essa capacidade aumentada depois do projeto, e também a cooperação Sul-Sul para aumentar capacidades também fora do país. O quinto critério, a apropriação do país, country ownership. Aqui temos diferentes elementos em que o projeto vai contribuir às estratégias nacionais do Brasil, primeiramente a Estratégia Nacional para o Fundo Verde do Clima, as contribuições nacionalmente determinadas, já mencionei, os 5 setores do Plano de Adaptação Climática, também o aporte para o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, ABC, que vemos como muito importante. Vemos muito potencial na agricultura familiar também de apoiar a execução desse programa. O Código Florestal, com o tema da reserva legal,
que mencionei, e também a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que são esses dois programas mencionados aí, ProVeg e PlanaVeg. E o último critério, eficiência e efetividade, aqui temos vários indicadores, principalmente os indicadores utilizados pelo GCF, são os indicadores chaves para comparação com outros projetos similares. Primeiramente, o custo por beneficiário, que está bem baixo nesse projeto, com um custo de menos de $1.000 por família. Normalmente, os projetos do FIDA têm um custo mais elevado, mas neste caso, incluímos muitas famílias, e também temos eficiência de escala por um trabalho em 3 ou 4 estados. E também o custo para a redução de emissões de carbono, que tem, nesse projeto, com $9 por tonelada de CO2 equivalente, é considerado muito baixo para projetos da região. Sabemos que tem outros projetos, especialmente na Ásia, que têm um custo menor para a redução de emissões de carbono, mas para a região de Sudamérica e também África, esse custo é muito bom. Outro tema importante para o Fundo Verde do Clima é alavancamento de cofinanciamento. Aqui temos um cofinanciamento pelo próprio FIDA e também pelo BNDES, como mencionado por Hardy. E a relação é 1 a 1,04, então quase um pouco mais que o financiamento pedido pelo Fundo Verde do Clima, e isso não é considerado muito alto pelo Fundo Verde do Clima, mas para a FIDA já é uma taxa muito alta e considerável, porque estamos conseguindo alavancar basicamente os recursos do Fundo Verde do Clima com o mesmo montante, um pouco mais, nesse projeto. E esses financiamentos são de crédito, né? Então é muito importante de ter também nessa parte de alavancamento, que principalmente é crédito do Fundo Verde do Clima, também crédito que cofinancia o projeto. E depois tem outros critérios que são muito importantes para o FIDA, mas menos importante para o Fundo Verde do Clima, análise econômica e financeira. Lá temos um valor atual líquido do projeto, considerando uma taxa de desconto de 10%, que é bem alto, com $152 milhões, uma taxa interna de retorno econômica de quase 20%, e uma relação benefício-custo de 3,18. Então, isso também é uma boa relação para esse projeto economicamente. E com isso termino. Esses são os 6 critérios que principalmente foram considerados pelo Fundo Verde do Clima. Essa avaliação foi feita primeiro pelo secretariado e depois pelo ITAP. E isso passamos, basicamente, recebemos boas notas nesses critérios, e com isso a recomendação do ITAP para a junta do Fundo Verde do Clima de considerar positivamente essa proposta na próxima junta em novembro. Esperamos que tudo funcione muito bem, e com isso termino, e muito contente de receber perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Klaus. Obrigada, Hardy. Foi muito interessante de ver como vocês aplicaram, né, a seu projeto, como vocês justificaram para o GCF com base nos critérios que eles aplicam. E eu acho que, de toda maneira, é importante informar também que isso não é um processo tão simples. Você eleva o projeto, né, faz a proposta e depois está resolvido. Não. Existe durante vários meses, são feitas idas e vindas, eles fazem perguntas, e a cada reiteração, né, você vai melhorando os aspectos que eles consideram importantes para a aprovação do projeto. Isso ainda antes de ir para o ITAP, que é o órgão independente de avaliação de projetos.
e que também, de novo, acontece toda essa nova avaliação e idas e voltas e novas apresentações. O projeto é reapresentado, ressubmetido inúmeras vezes, até que ele fique no que o fundo considera como, né, a versão adequada para ser aprovada pelo Conselho. Então, muito obrigada de novo. E eu vou passar agora, então, ao Marco Aurélio, que vai fazer a mediação das perguntas e respostas. Marco Aurélio, se, por favor, fique à vontade. Obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Klaus, Eduardo, Hardy. Nós temos... queria abrir as perguntas e podem ser feitas pelo chat. E também podemos falar. O Noronha já indicou que gostaria de fazer uma pergunta. Então, se quiser abrir o seu áudio, vídeo, Noronha, para a gente começar. Ok, eu estava poupando vocês do meu vídeo, mas vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Klaus, Hardy, Raquel, Marco, Cristiane, Luiz, que eu estou vendo aqui as caras todas. Muito bom estar com vocês de novo. Eu confesso que eu não consegui assistir a palestra do Eduardo toda. Na verdade, eu estou mentindo um pouco, eu não assisti quase nada, porque eu estava numa outra reunião bastante importante também do BRDE, então não consegui juntar as duas coisas. Mas o que me impressionou aqui, eu trabalhei muitos anos atrás em muitos projetos de desenvolvimento rural integrado, né? Principalmente o período que eu fiquei no Banco Mundial e também o período que eu fiquei no governo do Rio Grande do Sul. E esses conceitos todos e esta apresentação que o Klaus e o Hardy fizeram do projeto do FIDA, eles são absolutamente aderentes a tudo que eu não sou da área rural, mas a tudo que eu aprendi sobre programas de desenvolvimento rural integrado. A gente teve RS Rural, Paraná 12 meses, teve os programas de microbacia lá dos anos 70. Todos esses programas têm muito a ver, muitíssimo a ver, com isso que está sendo colocado no programa do FIDA. E os 6 critérios, e aí a minha pergunta vai terminar sendo um pouco mais para o Eduardo, mas o Klaus e o Hardy fiquem à vontade para responder, né? O que eu noto aqui aparentemente é uma flexibilidade do GCF, do Green Climate Fund, muito grande, né? Porque os 6 critérios, se a gente for olhá-los, né? E eu também, eu confesso que pode ser que eu cometa um erro aqui, porque os 6 critérios eu tomei nota do que o Klaus falou, né? Pode ser que não seja o que o Eduardo tenha falado, mas como eu vi que ele estava vinculando um pouco aos critérios do GCF, e depois referiu que ainda tinham critérios adicionais do FIDA, eu estou entendendo que esses 6 critérios, impacto potencial, mudança de paradigma, etc., são os critérios que o GCF usa para avaliar, né? E eu notei que na verdade, assim, nos critérios, tirando a questão do potencial de desenvolvimento sustentável, clima propriamente dito, clima na veia, assim, a gente não encontra muito. Então, o que eu aparentemente notei e fiquei até bastante surpreso, feliz e surpreso com isso, é que o GCF não está vinculando só a clima, ele está... o clima, evidentemente, pode ser o leitmotiv aí, mas ele tem uma visão muito mais ampla e muito mais vinculada ao desenvolvimento sustentável como um todo, né? Então, eu só queria saber se do Eduardo, e talvez se for o caso do Klaus, se eu estou um pouco pensando bem ou se eu estou fazendo wishful thinking, como se diz, né? Pensando o que eu gostaria de pensar, né? Que seriam programas socioambientais integrados, que é o que a gente aprendeu, eu ao longo de 45 anos, infelizmente para mim, a gente aprendeu a prepará-los ao longo desses anos todos, né? Ou se isto simplesmente é uma casualidade deste projeto específico do FIDA. Então, essa é uma pergunta, viu, Eduardo, porque muda completamente o potencial digamos assim, potencial de demanda que pode ter esse tipo de projeto para vocês,
principalmente gerados aqui no Brasil, né? Se isso, a pergunta é: isso é uma inovação para vocês? Ou é assim mesmo que o DCF aprova projetos, pensa projetos e avalia projetos? Não sei se eu me fiz claro, estou meio confuso, eu acho, mas a pergunta é um pouco essa. Assim, eu fiquei positivamente impressionado e queria saber se isto é o normal ou se é uma exceção, porque o Klaus é um cara muito bem relacionado, muito inteligente, todo mundo sabe quem é, gosta dele, aí o Klaus conseguiu aí emplacar um projeto que não era bem o que estava pensado. Obrigado. Obrigado, Noronha. Antes de passar então a palavra para o FIDA, para o GCF, eu acho que essa pergunta é fundamental e a gente tem uma discussão, porque o GCF é parte do ecossistema de financiamento ao desenvolvimento, mas é uma parte com foco em clima, seja na mitigação, seja na adaptação. E aí o critério fundamental, que eu acho que é o critério que tudo tem que estar indo atrás daquele principal critério, que é a potencial de impacto. Os outros critérios são importantes e têm que ser preenchidos, mas o potencial de impacto tem que ser mostrado com muita segurança. E aí, quando a gente fala potencial de impacto, é impacto de clima, mitigação ou adaptação, ou os dois, num projeto transversal, como é o caso do FIDA. E isso, e aí eu já vou passar a palavra, se linka com a pergunta que a Patrícia Carneiro do BNDES fez, que é falar um pouco como os critérios de impacto são avaliados na parte de adaptação, porque é aí que pode aparecer um pouco mais a dúvida de o que é um projeto de desenvolvimento mais tradicional, ou até desenvolvimento sustentável, e o que é um projeto de adaptação. Mitigação, eu acho que até os indicadores são bem simples, né? Toneladas de carbono mitigadas. Mas a diferenciação entre um projeto de adaptação, que o GCF está buscando, e um projeto de desenvolvimento sustentável, eu acho que é uma coisa que o FIDA e o Eduardo poderiam explicar um pouco como vocês fizeram toda essa lógica para mostrar que o projeto do FIDA está trazendo de forma muito clara o impacto de adaptação e está trazendo todos os co-benefícios do desenvolvimento sustentável, integração das populações vulneráveis, integração das mulheres e tal. Então eu vou passar primeiro para o Klaus, se você quiser comentar, depois o Eduardo. Uhum. Perfeito, muito obrigado e também Marco Aurélio para dar essa explicação geral que é totalmente correta, né? O potencial de impacto é o que conta muito mais que o resto para uma avaliação do projeto. Se isso não está, eu acho que os outros critérios também não vão poder salvar uma proposta de projeto. Neste caso, é lógico que o potencial de adaptação para a população do Nordeste à mudança climática é muito forte, né? Com 1 milhão de pessoas e com muitas atividades que vão realmente transformar a maneira de produzir de uma maneira não sustentável e que basicamente apresenta uma mineria de recursos naturais para um sistema que vai acrescentar os recursos naturais e o carbono dentro do sistema e dessa maneira produzir um sistema de produção sustentável que vai poder garantir a produção dessas pessoas e dessa forma de agricultura nessa região no futuro. Ao mesmo tempo, considerando que o projeto é principalmente um projeto de adaptação, o impacto de mitigação é também muito grande. Essa capacidade de absorção de carbono dentro do sistema da agricultura familiar é altíssima, e principalmente no solo, que vai aumentar pouco a pouco a porcentagem de carbono capturada dentro do solo, que tem muitas vantagens para a produção, mas claro que também isso é mitigação. E dessa forma, os 11 milhões de toneladas CO2 equivalente são um valor enorme também para o FIDA. O FIDA que faz projetos de desenvolvimento
integrado em muitos casos. Em todo o mundo, já há 40 anos, não tem outro projeto com 11 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso realmente representa um projeto muito forte também em mitigação. Eu acho que a proposta também poderia voar somente com o argumento da mitigação. Então, neste sentido, o impacto desse projeto é muito alto e não se pode considerar basicamente as atividades como somente produção de renda. Isso é um efeito lateral para o Fundo Verde do Clima. Para o FIDA, não. Para o FIDA, isso é basicamente o que faz parte com o nosso objetivo institucional. Mas aqui temos um casamento muito fortunato entre redução de pobreza e também potencial de impacto climático. Obrigado. Só para complementar a colocação de Klaus, né, porque foi dito, não está tão forte no que foi apresentado a questão climática. Eu acho que, claro que a gente fez uma apresentação que é um resumo, né, mas tendo acesso ao documento completo, toda a intervenção tem um marco climático muito bem estabelecido, né? Então, isso teve que ser muito bem desenvolvido para que se estabelecesse a intervenção, né? Então, ou seja, o marco climático e a demanda da qual o projeto é originária, né? Ou seja, o FIDA já vem há quase 3 décadas operando no Nordeste do Brasil, com uma maneira de trabalhar, a qual esse projeto mostra uma grande transformação também, né? Porque o que a gente percebeu nos projetos em andamento na nossa carteira agora é que a região passou recentemente por uma crise hídrica e por uma estiagem muito forte, né? E que os nossos projetos não estavam preparados a responder. E isso tem uma origem climática. Então, eu acho que isso provocou o FIDA também a fazer com que o olhar para o semiárido, para o Nordeste, tivesse um ângulo climático diferente aos investimentos que eram puramente produtivos e que gerassem renda, que é o que basicamente a gente vinha fazendo até agora. Então, acho que isso tem que ficar muito claro também, né? É claro que a gente não apresentou aqui todo o raciocínio climático que foi desenvolvido para o projeto, mas na documentação ele teve que ser muito bem estabelecido e aprofundado. Está mudo, Marco Aurélio. Desculpe. Eduardo, você poderia comentar então um pouco como que o GCF, secretariado, vê essa questão? Obrigado, Marco. E respondendo primeiramente ao Luiz, acho que o Marco, o Klaus e o Hardy tornaram a minha vida muito fácil, porque eles já responderam agora. É isso, né? Eu não sei o que eu acrescentaria, mas a primeira coisa que a gente vai olhar é o clima, é o contexto climático, né? Se ele não estiver ali, e eu posso dar um exemplo, 2 ou 3 semanas atrás eu estava discutindo com um país um investimento que eles queriam fazer para gestão de resíduos sólidos, e eles estavam pensando em queimar metano, mas pelo tamanho da população, a cidade não era tão grande assim. Os nossos especialistas estavam dizendo que a constituição dos resíduos urbanos, resíduos sólidos, enfim, resíduos urbanos, não geraria metano suficiente. Isso geraria um impacto mínimo do ponto de vista de contribuição para a mitigação. E o projeto, muito claramente, se tornava um projeto ambiental, um projeto de desenvolvimento para a cidade, enfim, cidade da África, mas não um projeto climático. Então, a gente teve que descartar essa ideia, e não que a ideia não fosse boa, não pudesse ser desenvolvida, mas a gente achou que a proposta seria muito difícil para vender aqui dentro do GCF, e o país concordou em que eles priorizariam outros projetos. Mas, enfim, um exemplo simples, mas a gente vai buscar esse clima. E depois do clima, todos os outros, claro, investimentos são importantes, todos os outros critérios são importantes. Com relação à pergunta da Patrícia, pergunta interessante também. Com relação nós temos o critério de investimento, que é o que a gente comentou agora, critério de impacto. Você mencionou, você quer saber sobre a adaptação, e os outros 5 critérios. E nós temos, além disso, algumas indicações do que seriam subcritérios, mas esses são realmente indicações, são indicativos. Para adaptação, a gente fala
por exemplo, em unidade de saúde, unidade de riqueza que o projeto vai proteger, né? Falando de ativos, a gente fala em efetividade de custo, né? Quantos dólares investir para proteger, né, essa saúde humana, que a gente fala em unidades, dólar por unidade de co-benefício gerado, estava falando agora há pouco de co-benefícios econômicos, financeiros, institucionais, e por aí vai. E por aí vai, né? Mas no fim das contas a gente vai querer entender qual é o raciocínio por trás desse argumento que o projeto apresenta, dizendo que ele vai proteger vidas, vai proteger a saúde, vai proteger a infraestrutura, e que isso tem que estar bem argumentado, né, justificativo dentro do projeto, né, com todo. Espero que eu tenha respondido, Patrícia, mas se você tiver uma pergunta mais específica para um setor específico, fique à vontade para me escrever, mandar um e-mail, conversar aqui com os nossos especialistas setoriais e a gente vai a fundo para ajudar. Obrigado, Eduardo. Sobre esse tema, tem alguns conteúdos interessantes que foram já produzidos, que a gente pode disponibilizar, são públicos, né? Eu lembro de um paper do GCF que foi discutido no board sobre a abordagem do GCF para adaptação. Foi no final de 2018, é um paper interessante. E a área de avaliação, a área independente de avaliação do GCF, também está fazendo uns trabalhos no tema de adaptação e como mensurar, que são interessantes. Então, a gente pode colocar os links para esses materiais. Nós temos mais perguntas. Não estou vendo aqui, não estou achando o meu chat. Patrícia também fez uma outra pergunta agora. Sim, achei o chat. A Patrícia falou, no caso de um projeto de drenagem, como abordar a adaptação? Drenagem, acho macro drenagem urbana. Acho que é um tipo de projeto que a gente já viu passando pela projetos no Brasil, né, em termos de financiamento pelo Banco Mundial, pelo BID, pelo MDB. Eu não sei se nós temos... vocês têm alguma visão no tema de drenagem, macro drenagem urbana? Eduardo, se algo desse tipo já foi visto no GCF? Desculpa, só complementando aqui, Patrícia. Desculpa não abrir aqui a câmera. A minha dúvida é, no caso de um projeto de drenagem urbana, né, mas isso, claro, num contexto de um programa maior, né, que envolva municípios, concessionárias, envolva outros setores, né, resíduos urbanos, iluminação pública, mas no caso específico de adaptação que num projeto, num programa voltado para municípios, eu vejo muito adaptação aqui no Brasil também com esse projeto de drenagem urbana. Como o GCF espera que a gente justifique, né, junto com outros projetos que são mais voltados para mitigação, que eu entendo que é um pouco mais fácil de demonstrar o benefício climático, como num projeto de adaptação, como por exemplo drenagem urbana, a gente conseguiria demonstrar esses critérios de impacto voltado para adaptação. Marco, posso entrar? Sim, por favor. Patrícia, obrigado. Eu não sei, vou ser sincero, de cara, eu não sou especialista na área, mas se você me permite um palpite, e mantenha a proposta, né? Se você me permitir, escreva para mim ou pro não sei quem vocês conversam, deve ser com o Orville, meu colega Orville, fica à vontade para escrever para a gente vai
eu vou pesquisar isso com os colegas e respondo com mais profundidade. Mas você tocou em 2 pontos aí que só me geraram um pouco de curiosidade. Você falou em justificar o contexto climático, e aí a pergunta que me vem à cabeça o que esse projeto de drenagem, qual o benefício que o projeto de drenagem vai trazer para as populações afetadas pelo impacto climático. Tem que entender aí, tem que conseguir mensurar qual é o impacto climático para as populações. É bastante amplo. Então, quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos, né? E como é que a drenagem vai reduzir esses riscos? E aí você começa a falar em adaptação, mas eu não saberia te dar exemplos aqui, então eu vou ficar devendo essa resposta, Patrícia. E fico ao dispor realmente para a gente continuar essa conversa rapidamente, para eu poder trazer essa. E é claro, também deixo a proposta para os organizadores aqui, Marco, Raquel, colegas, se vocês quiserem, a gente disponibiliza essas respostas também para os participantes, se for viável. Sobre o tema de drenagem, eu vejo uma ligação também com um assunto que está na estratégia país no Brasil, na área de adaptação no meio urbano e melhorar o planejamento urbano, considerando a questão da adaptação, que é algo que ainda precisa evoluir mais no Brasil. E também a gente tratou um pouco na nossa estratégia como que outros temas podem ser inseridos nisso como adaptação baseada em ecossistemas. Então, é um tema interessante, pensando de uma forma mais ampla e como isso é realmente adaptação e não drenagem por si só. Mas eu acho que a Patrícia explicou bem que a ideia não é uma obra de infraestrutura só. É como que a gente faz uma visão de melhoria da adaptação no ambiente urbano. Temos aqui uma pergunta do Fábio, acho que é a pergunta sobre, não sei se vai falar a pergunta, mas está aqui, se o FIDA foi direto para Concept Node, demorou a elaboração, se o Klaus e o Hardy, na verdade a gente conhece porque o Ministério da Economia participou desse processo todo, fizeram tudo e fizeram, ao longo do tempo, foram evoluindo a proposta, mas, Klaus... Sim, muito obrigado, Fábio, para essa pergunta, porque é importante explicar o processo também de geração de um projeto. Neste caso, foi particularmente longo. Eu agora fico um pouco mais de 2 anos no Brasil e esse projeto começou bem antes já. Então, eu vou pedir a Hadi também de explicar um pouco o início do processo, mas principalmente se começa com uma nota conceitual que já é bastante elaborada, bastante detalhada, para uma primeira avaliação do Fundo Verde do Clima. Depois teve um período em que o FIDA e também o GCF precisavam de mais tempo porque uma dificuldade de financiamento do Fundo Verde do Clima, que basicamente esperava a reposição para poder aprovar novos projetos e dessa maneira a gente teve tempo para fazer um processo de desenho mais longo, com muitas consultas também de diferentes pessoas involucradas nos estados, uma consulta indígena e depois um processo de desenho bastante elaborado, que foi um desafio grande para responder bem a todos os critérios e também as perguntas do GCF, mas também para o FIDA, que tem a própria metodologia de preparar um projeto e revisar isso, e a gente teve que fazer isso em paralelo, praticamente com 2 documentos de desenho separados, mas iguais. Né? A gente fez questão de sempre fazer um espelho do desenho no outro formato. Dessa maneira, a gente tem um projeto agora e não um projeto FIDA, um projeto GCF. E para o GCF, o que conta é o Funding Proposal.
E eles avaliaram isso com muita profundidade, e para o FIDA tem um relatório de desenho que praticamente diz a mesma coisa com outro formato. Isso é uma particularidade do FIDA que eu acho que muitas outras instituições vão encontrar também, e isso consome não somente muito tempo, mas também muita atenção e trabalho. Talvez, Hadi, se você pode explicar um pouco melhor o início desse processo. Obrigado. Sim, não, claro. Eu acho que a Raquel colocou muito bem que no processo de, digamos assim, reta final, né, tem um processo intensivo de resposta a muitas perguntas e questionamentos do GCF, onde a nossa equipe teve que ficar literalmente, praticamente 24 horas de alerta por várias semanas para responder bem e rapidamente essas perguntas, né? Mas esse é o processo final que está durando os últimos meses, né? Muito antes disso, o processo não é simples, é complexo, ainda mais pela proposta que envolve o BNDES, envolve o FIDA, né, envolve múltiplos documentos. Esse projeto, a nossa conversa começou exatamente com a equipe do Marco Aurélio, né, com a AND no Brasil, em 2017, né, porque, claro, tinha que ser também uma prioridade para o Brasil, né? Tinha que ter um alinhamento interno, e é um processo que, como envolve uma operação de crédito externa, envolve uma carta consulta, aprovação da COFIEX, né? Então existem muitos passos. Então, como eu disse, em 2017 nós fizemos o primeiro diálogo com a AND, primeira conversa também envolvendo o CAIM, e desde então várias consultas com parceiros do governo federal, né? Naquela época, inclusive, todo esse componente 2 de relacionado a acesso à água foi feito em consulta com o atual Ministério da Cidadania, antigo Ministério do Desenvolvimento Social, né? Envolveu aí o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, né? Desenvolvimento Regional, Itamaraty, né? E tudo isso aí levou o BNDES a preparar a carta consulta, né, enviar para aprovação da COFIEX. Além disso, como mencionado pelo Klaus, houve uma consulta indígena específica com comunidades indígenas, né, a qual inclusive o GCF pediu para ser aprofundada depois do início do projeto, porque os estados, né, ainda não estão definidos. Então nós fizemos consulta com alguns grupos indígenas. E isso, claro, é facilitado também porque o FIDA já tem uma carteira de projetos que trabalha com várias comunidades indígenas aqui no Brasil, no Nordeste, né? Mas foi feita uma consulta indígena específica. Além disso, foi feita também, na preparação do Funding Proposal, uma consulta pública, onde participaram 110 representantes da sociedade civil e organização de produtores. A gente fez isso em Recife, né? Isso também foi muito importante, discutir com o público geral a proposta do projeto. E foi feito também 2 missões de campo, né, para verificar em loco experiências diversas com o que o projeto está propondo. Uma em Pernambuco, uma no interior da Bahia, né? E também foi feita uma missão de desenho na sede do BNDES no Rio de Janeiro, né? As missões de campo foram feitas em 2018, a missão junto ao BNDES, na sede do BNDES, para trabalhar em bastante proximidade com o BNDES, foi feita no início de 2019, né? Então, isso para colocar no panorama esse processo que realmente é muito longo e bastante exigente por parte do GCF, eu posso dizer, porque são cumprir com os requisitos do GCF. Claro que a apresentação é muito sumária, mas os documentos a serem preparados são passou por uma revisão interna do FIDA também, esse projeto, né, o documento de desenho do FIDA. Então, inclusive, a gente teve que sincronizar bem os tempos e a preparação de ambos para que a gente tivesse 2 documentos, 2 conjuntos de documentos fossem completamente alinhados, né? Então, basicamente depois foi feita a carta consulta e depois propriamente o desenho da Funding Proposal e do documento de desenho do FIDA. Com essa
consultas que eu mencionei, indígenas, consultas públicas e campo, para poder informação diretamente. Obrigado. Isso para agregar a ação com GCF faz exclusivamente, então, a nota conceptual, funding